Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos resolver vários problemas envolvendo equações do segundo grau e também problemas com funções do segundo grau, a função quadrática. Já deixa aqui o seu like no vídeo, também se inscreve no canal e já vamos aqui para a primeira questão. O piso do salão de festas do condomínio onde Marcos mora tem forma retangular, com 140 metros quadrados de área. As medidas dos lados do piso estão indicadas na figura a seguir. Então nós temos aqui que esse lado mede x mais 6 e esse lado aqui x mais 2. Observando os dados, podemos dizer que as dimensões do piso do salão são... A primeira coisa a se falar aqui é o que a questão quer saber. A questão quer saber as dimensões do piso, ou seja, ela quer saber aqui a largura e o comprimento do piso. Mas observe que para nós encontrarmos a medida desses lados, nós precisamos primeiro descobrir quem é o x, porque o lado todo aqui é x mais 6 e esse outro lado é x mais 2. Para isso, nós vamos utilizar os dados que a questão nos dá. A questão diz que a área desse piso é 140 metros quadrados. A outra informação é que esse piso aqui é um retângulo, tem a forma de um retângulo. E nós sabemos que a área de um retângulo é dada pela base vezes altura, ou largura vezes comprimento. Então a área desse retângulo é base vezes altura. A base aqui eu vou considerar como sendo x mais 6. Então nós temos que x mais 6 vezes a nossa altura, que é x mais 2. Essa multiplicação, base vezes altura, é a nossa área. Só que a área é igual a 140. Então, isso aqui vai ser igual a 140. Então, olha só, com isso nós formamos uma equação. Resolvendo aqui essa equação, nós vamos encontrar o valor do x. Aqui agora, para desenvolver essa multiplicação dessas duas expressões, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse x, vou multiplicar por todo mundo que está aqui desse lado, e depois eu vou pegar o 6 e fazer a mesma coisa. Vai ficar assim, ó, x vezes x mais x vezes 2. Então, x vezes x, x ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, x ao quadrado. Mais x vezes 2, 2x. Terminei com esse x, vou pegar agora o 6. Então, nós vamos fazer 6 vezes x mais 6 vezes 2. 6 vezes x dá 6x, então mais 6x, mais 6 vezes 2 vai dar 12. Isso tudo é igual a 140. Vamos repetir aqui embaixo x ao quadrado. 2x mais 6x vai dar 8x, então mais 8x, mais 12. O 140, que está lá no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro. Vai ficar menos 140. Lembra que, como ele está aqui positivo, mais 140, quando eu mudo de membro aqui, está somando, passa subtraindo. Igual a zero. Repetindo aqui o x ao quadrado, mais 8x. 12 menos 140 dá menos 128. Lembra que o sinal vai ser o do maior número absoluto. E como os sinais são diferentes, nós vamos subtrair 140 menos 12, 128. E igual a zero. Aqui você quer encontrar o valor de x que satisfaz essa equação. E para resolver essa equação do segundo grau, basta utilizar a fórmula de Bhaskara. Ou também você pode utilizar as relações de Girardi. Aqui vamos utilizar, tá bom, a fórmula de Bhaskara. E para isso nós vamos usar 3 passos. O primeiro passo é calcular quem é o A, quem é o B e quem é o C. Ou seja, encontrar aqui os coeficientes da nossa equação. Lembra que uma equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O A é o coeficiente que está multiplicando aqui o x ao quadrado. Nesse caso, como aqui não tem nada na frente, na verdade você pode imaginar como sendo 1 aqui, ó, 1 vezes x ao quadrado. Então, nosso A é 1. O B é o valor que está multiplicando o x, então o nosso B aqui é 8, e o C é o que está lá sozinho, que no caso aqui é o menos 128. Então o primeiro passo é esse, encontrar o A, B e C, que são os nossos coeficientes.
O segundo passo é calcular o delta, que é o nosso discriminante. O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Aqui, pessoal, você irá substituir o b, o a e o c pelos valores que você encontrou no primeiro passo. Então, o nosso delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, o nosso b é 8, vai ficar 8 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 128. Então, vamos colocar aqui os parênteses. Calculando aqui 8 ao quadrado, nós vamos ter 64. Então, nosso delta vai ser igual a 64. Muito cuidado aqui, pessoal. Você não pode pegar 64 menos 4, porque o menos 4 está multiplicando o 1 e o menos 128 aqui. Esses valores estão multiplicando. Então, primeiro você resolve a multiplicação para depois a adição ou subtração. Então, aqui, primeiramente, nós vamos fazer o jogo do sinal. Menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 128 vai dar 512. 64 mais 512, vamos encontrar que o delta é igual a 576. O terceiro passo, nós vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai ser x igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Aqui é só nós trocarmos esses valores pelos valores que nós encontramos nos passos anteriores. O nosso b aqui é 8, então o nosso x vai ser igual a menos da fórmula. O b, como o b é 8, vai ficar menos o 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que aqui deu 576. Dividido por 2 vezes a. Como o nosso a é 1, vai ficar 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual. Vou fazer aqui embaixo, ó, menos 8, mais ou menos. A raiz quadrada de 576 vai ser um número maior ou igual a zero, que multiplicado por ele mesmo dá 576. Nesse caso vai ser o 24. 24 vezes 24, nós vamos encontrar esse valor aqui, 576. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, isso tudo dividido por 2. Chegou aqui nesse momento, nós vamos separar. Nós vamos aqui considerar o x1, que é a nossa primeira solução, e o x2, que vai ser aqui a nossa segunda solução. O x1, nós vamos pegar aqui menos 8 menos 24. Lembrando que a ordem que você vai escolher aqui, mais ou menos, não vai fazer nenhuma diferença no final das contas. Mas nós vamos pegar aqui primeiro menos 8 menos 24 dividido por 2. E o x2 vai ser menos 8 mais 24 dividido por 2. Menos 8 mais 24 dividido por 2. Menos 8 com menos 24, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. 8 mais 24 vai dar 32. Então, menos 32 sobre 2. Que aqui vai dar menos 16. E aqui, sinais diferentes, nós subtraímos, pegamos o maior menos o menor e conservamos o sinal do maior número. 24 menos 8 dá 16 e aqui vai ficar mais 16. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, nós temos aqui duas soluções. O x1 é menos 16 e o x2 é 8. Mas olha só, pessoal, o x aqui é uma distância e nós não podemos ter distância negativa. Então, nós vamos desconsiderar o menos 16 e vamos pegar apenas o 8. X é igual a 8. Mas essa não é a resposta, porque ele não quer aqui saber o valor do x. Ele quer saber o valor desse lado aqui e também desse outro lado aqui. Esse lado é x mais 6. Como o x é 8, então esse lado vai ser 8 mais 6. 8 mais 6 dá 14. Então esse lado aqui vai ser 14. E aqui é x mais 2, 8 mais 2. Esse lado aqui é 10. Então é 14 metros e aqui 10 metros. Então a nossa resposta vai ser a letra E. Vamos aqui para a segunda questão.
José planta alface em um canteiro quadrado. Ele verificou que se aumentasse 3 metros nas duas dimensões, largura e comprimento, como mostra a figura abaixo, a área plantada passaria a ter 64 metros quadrados. Então nós temos aqui o canteiro quadrado, ele vai aumentar aqui em 3 metros esse lado e esse outro lado também vai aumentar aqui com mais 3 metros. E essa área aqui passa a ter 64 metros quadrados. E a pergunta é a seguinte: quanto mede cada lado do canteiro de José? O canteiro aqui de José, inicial, ele tem uma largura desconhecida. Eu vou chamar aqui de x. Como é um quadrado, todos os lados vai medir x metros, beleza? Perceba que quando nós aumentamos aqui 3 metros, esse novo quadrado que foi formado vai ter o lado de medida x mais 3. Esse pedacinho aqui vale x mais 3 metros. E aqui também vai ser x mais 3. Esse pedaço aqui é x mais 3. E a área do quadrado, pessoal, também ela pode ser vista como sendo base vezes altura, ou lado vezes lado. Não tem nenhum problema, já que aqui são valores de mesma medida. Eu gosto sempre de olhar a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo como base vezes altura, porque aí é a mesma fórmula para todos eles. Então a base aqui desse quadrado vai ser x mais 3. Então nós temos aqui que a área vai ser igual a x mais 3 vezes a altura, que também é x mais 3. Olha só, está ficando bem parecido com o primeiro exemplo. E esse novo quadrado que foi formado passa a ter uma área de 64 metros quadrados. Então isso aqui é igual a 64. Tem uma maneira muito mais fácil de fazer essa daqui, que eu vou deixar para o fim. Tem uma maneira muito legal de fazer aqui essa conta, que eu vou deixar para o final. Vou fazer dessa maneira mais elaborada e depois uma maneira mais prática de você fazer isso daqui. Aqui nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Novamente, vou pegar x vezes x. Tá, eu vou resolver pelos dois métodos, esse primeiro aqui principalmente, é porque esse vídeo é voltado exatamente para questões do segundo grau. Então vamos utilizar aqui, nesse problema, essa resolução. Mas essa questão aqui dá para fazer por um método muito mais fácil. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 dá 3x, então mais 3x. Agora eu vou pegar esse 3 vezes x e o 3 vezes 3. 3 vezes x dá 3x, mais 3 vezes 3 vai dar 9, igual a 64. 3x mais 3x dá 6x, então nós temos que x ao quadrado mais 6x mais 9. Aqui eu já vou passar o 64 para o primeiro membro. Como ele está positivo, quando eu passo para cá, fica negativo, menos 64, igual a zero. É muito importante você deixar igual a zero, porque você só pode utilizar as relações de Girardi, a fórmula de Bhaskara, deixando igual a zero, para você não errar, tá bom? Se você deixar aqui o 64, o C não vai ser 9. O C vai ser o resultado aqui dessa conta, então deixa sempre igual a zero. Aqui nós vamos ter x ao quadrado, mais 6x. 6 menos 64, vamos ficar com menos 55, igual a zero. Aqui, novamente, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Para isso, basta usar os 3 passos que nós passamos. Primeiro passo, encontra os coeficientes A, B e C. O A aqui é 1, o B é 6 e o C é menos 55. Segundo passo, calcula o discriminante, que é o nosso delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta vai ser igual, o B é 6, então 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 55. 6 ao quadrado dá 36, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 55 vai dar 220. Se você pegar 4 vezes 50 dá 200, 4 vezes 5, 20, somando os dois, 220. 36 mais 220, nós vamos ter aqui que o delta é 256. Próximo passo é aplicar a fórmula de Bhaskara. Vou baixar aqui um pouquinho para fazer aqui embaixo. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido
por 2 vezes A. Lembre que no final aqui, logo após essa resolução, eu vou fazer uma outra maneira mais fácil. Aqui nós vamos ter que o menos B, ó, o B é 6, então vai ficar menos da fórmula o 6. Menos 6, mais ou menos a raiz de 256, dividido por 2 vezes 1, que é o nosso A. 2 vezes 1 vai dar 2, já vou deixar assim. Aqui nós vamos ter menos 6, mais ou menos, a raiz de 256 vai dar 16, porque 16 vezes 16 dá 256, dividido por 2. Vou repetir essa expressão aqui embaixo. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos separar, vamos encontrar o x1 e também o x2. x1 nós vamos pegar aqui o menos 6 com menos 16. Se quiser, você já pode fazer direto, tá bom? Dividido por 2. E embaixo nós vamos pegar menos 6 mais 16. Menos 6 mais 16, dividido por 2. Sinais iguais soma e conserva o sinal. Então, 16 mais 6 vai dar 22. Então, vai ficar menos 22 sobre 2. E aqui, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 16 menos 6 dá 10. Então, vai ficar 10 dividido por 2, que dá 5. E aqui, 22 dividido por 2 vai dar 11, com o sinal negativo, menos 11. Novamente, como o x aqui é uma distância, não pode ser negativo. Então, nós vamos eliminar aqui o menos 11, o x é 5. Como o x é 5, vamos ler aqui agora a pergunta. Quanto mede cada lado do canteiro de José? Bom, ele quer saber exatamente quanto que mede esse lado aqui, que nós encontramos que é 5. Então, a resposta é a letra E. Pode surgir alguma dúvida e pensar o seguinte, não seria x mais 3 que ele quer saber, que seria 5 mais 3, que daria 8? Não, porque aqui ele não chegou a aumentar o terreno, né, o canteiro. A questão diz que ele verificou que se aumentasse 3 metros nas duas dimensões, a área passaria a ter 64. Ele não aumentou ainda aqui nesse caso. Mas se ele fizesse esse aumento, passaria a ter. Então, atualmente, no caso aqui da questão, o canteiro dele tem 5 metros de lado. A segunda maneira agora de fazer essa questão é o seguinte. Observa que isso aqui é um quadrado. E essa área do quadrado é 64 metros quadrados. Para saber quanto que mede esse lado, é só calcular a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, esse lado mede 8. Se esse lado mede 8 e esse pedacinho vale 3, o que sobra é 5. Olha que fácil. Logo, x é igual a 5. É uma forma muito rápida de você fazer essa questão, sem precisar aqui utilizar equações do segundo grau. Mas como esse vídeo está voltado para equações do segundo grau, funções quadráticas também, nós utilizamos esse caminho, beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Em uma competição escolar de dardos, a distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em segundo lugar foi o dobro da distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. Já a distância do dardo do primeiro lugar foi o quadrado da distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. Então perceba que tanto ele relaciona aqui na questão a distância do segundo com a distância do último, como também a distância do primeiro com a distância do último lugar. Nessa competição, foi verificada a distância em metros atingida por cada competidor e a soma das distâncias atingidas pelos dardos do primeiro e segundo lugares é igual a 99 metros. Qual foi a distância em metros atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar nessa competição? Como ele quer saber aqui essa distância do último lugar, né? Então, a distância atingida pelo dardo do último lugar, eu vou chamar de x. Então, x aqui vai representar a distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. E vamos aqui observar o seguinte, que ele fala que a distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em segundo lugar foi o dobro da distância atingida pelo dardo
do competidor que ficou em último lugar. Ou seja, o cara que ficou em segundo lugar teve uma distância igual ao dobro do que ficou em último. Então, se o último teve x de distância, o segundo lugar teve o dobro, que é 2x. Já o rapaz que ficou em primeiro lugar, a questão diz que a distância do dardo do primeiro lugar foi o quadrado da distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. Então, se o último lugar teve uma distância x, o primeiro lugar foi x ao quadrado. Uma distância muito maior do que x. E a questão diz que quando você soma a distância do primeiro lugar com a distância do segundo lugar, vai ser igual a 99 metros. Então, se eu pegar aqui x ao quadrado mais 2x, que é a distância do dardo do segundo lugar, isso vai ser igual a 99. E aqui nós formamos uma equaçãozinha e basta resolver essa equação para nós encontrarmos o valor do x, que é o que ele quer saber aqui, que é a distância atingida pelo dardo do competidor que ficou em último lugar. Lembrando que para você utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, você precisa primeiro deixar igual a zero. Então, vou passar o 99 para o primeiro membro. Vai ficar x ao quadrado mais 2x e menos 99, né? Estava positivo, ficou negativo e igual a zero. Aqui, novamente, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Basta usar os 3 passos. Vou fazer aqui já um pouco mais rápido. O primeiro passo é encontrar o A, B, C. O nosso A é 1, o B é 2 e o C é menos 99. Segundo passo, calcula o delta. Como o nosso B é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Já vou fazer aqui direto, ó. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 1. E vezes o C, que é menos 99. Então, ó, cuidado, não pode pegar 4 menos 4, tá? Primeiro você multiplica para depois somar ou subtrair. Então, vou repetir aqui o 4. Aqui vou fazer o jogo do sinal, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 99, faz assim, pega 4 vezes 100, dá 400. Agora retira 4, vai ficar 396. 4 mais 396 vai ficar 400. Próximo passo, aplicar a nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos. Quando você está estudando, é sempre bom você reescrever a fórmula para você não esquecer, tá bom? Então, o nosso B aqui, ó, vai ser o 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Já vamos fazer aqui direto também. Quem é a raiz quadrada de 400? É 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Então, aqui vai ser 20 sobre 2 vezes A. Como o nosso A é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, temos aqui essa expressão. Vou fazer aqui embaixo. Aqui nós já podemos separar, ó. Vou chamar aqui de x1 e x2. x1, vou pegar menos 2 menos 20. Menos 2 com menos 20 dá menos 22, dividido por 2. E menos 2 mais 20. Menos 2 mais 20 vai dar 18. 20 menos 2, 18, dividido por 2. 18 por 2 dá 9. E 22 dividido por 2 vai dar aqui menos 11. Novamente, como a distância aqui é um número sempre positivo, nós vamos descartar aqui o menos 11 e vamos ficar apenas com 9. Então, o competidor que ficou em último lugar teve a distância, né, atingida pelo dardo de 9 metros. Resposta, letra A. Estamos quase chegando aqui ao final do vídeo. Vamos fazer mais 2 questões de função quadrática agora. Você que chegou até aqui, meus parabéns. Vamos até o final. A questão diz o seguinte: em uma empresa do ramo da construção civil, o custo de produção em milhares de reais de N caçambas iguais é calculado pela expressão Cn igual N ao quadrado menos N mais 10. Se o custo foi de 66 mil reais, então o número de caçambas utilizadas na produção foi...
Uma das maneiras de você resolver aqui essa conta é substituir o n por cada um desses valores. O valor aqui que der igual a 66 vai ser a nossa resposta. Então, por exemplo, troca o n por 6. 6 ao quadrado menos 6 mais 10. Faz as continhas, vê se vai bater igual a 66. Se bater, essa é a resposta. Se não, passa para a próxima. Essa é uma maneira de se fazer utilizando as alternativas que a questão nos dá. Mas nós vamos fazer aqui considerando que não existisse alternativa. Se não existisse alternativa, nós vamos aqui ter que fazer o seguinte. Primeiramente, observe que ele fala que o custo está em milhares de reais. Ou seja, se o custo for igual a 10, já representa ali 10 mil reais. For igual a 20, já é 20 mil reais. A questão diz o seguinte, se o custo foi de 66 mil reais, então qual é o número de caçambas utilizadas na produção? Ou seja, quando o custo, que é esse pedacinho aqui, for 66, qual vai ser o valor do N, que é o número de caçambas? Então aqui basta você trocar essa expressão, Cn, por 66. Então vai ficar o seguinte, vai ficar N ao quadrado menos N mais 10, isso tudo igual a 66, que eu vou colocar já desse lado aqui, ó, igual a 66. Se ele falasse assim, por exemplo, se o custo for de 30 mil, então eu troco o Cn por 30. Se o custo foi 90 mil, eu troco isso aqui por 90. Foi isso que nós fizemos aqui embaixo. Para utilizar a fórmula de Bhaskara novamente, tem que ser igual a zero. Então, primeiro eu vou passar o 66 para o primeiro membro. Vai ficar n ao quadrado menos n mais 10 menos 66. Caramba, eu tô vendo aqui que eu tô suando muito, tá? Porque aqui tá um calor terrível. Mas bora lá, vamos até o final. 10 menos 66 dá menos 56. E para piorar, eu corri hoje, aí pronto. Quando eu corro e paro à noite, aí começa a descer o suor. Olha só, 10 menos 66 dá menos 56. Então aqui ó, vai ficar menos 56 igual a zero. Agora é só usar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que o n é como se fosse o nosso x. Então primeiramente eu vou usar aqui, vou encontrar o ABC. O nosso a aqui ó, é 1, é o valor que está aqui multiplicando. O n, né, no caso, é como se fosse o x ao quadrado. O nosso b é menos 1. E o C vai ser o menos 56. O próximo passo aqui é encontrar o nosso delta, que vai ser o B ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado. Já vou fazer aqui mais direto um pouquinho. Menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 56. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Menos 4 da fórmula, primeiro vamos multiplicar, né? Ó, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 56, pega 4 vezes 50, dá 200. 4 vezes 6 dá 24, então vai ficar 224. Mais 1, ficou 225, o nosso delta. Próximo passo, aplicar a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, como nossa variável é o n, eu vou colocar aqui o n. Ó. N é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Professor, não é o x? É o x quando a variável aqui é o x. Mas como a variável é n, vai ser o n. Se aqui fosse o t, aqui seria o t. Mas no final das contas, não vai fazer diferença no final, tá? Se você sabe considerar o n igual a x, você pode colocar o x aqui. Então, bora lá. Menos da fórmula, o menos 1. Então, você coloca o b entre parênteses aqui, ó, menos 1. Menos da fórmula e o b, que é menos 1. Mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 225 é 15. Então, vai ficar mais ou menos 15. 2 vezes o a. O nosso a é 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui, nós vamos ter o seguinte. Menos com menos dá mais, vai ficar 1 mais ou menos 15, dividido por 2. Aqui nós já podemos separar, vou chamar aqui x1 e x2.
x1 vai ser 1 menos 15 dividido por 2. Então, 1 menos 15 dividido por 2. E o x2, 1 mais 15 dividido por 2. 1 mais 15 dividido por 2. 1 menos 15 dá menos 14, dividido por 2, menos 7. E aqui, 1 mais 15, 16, dividido por 2, dá 8. Como o número de caçambas vai ser aqui um número positivo, que vai ser utilizado na produção, nós vamos novamente desconsiderar o negativo, vamos pegar apenas o 8. Então, nosso n é igual a 8. Perceba que se você trocar o n aqui por 8, 8 ao quadrado dá 64, menos 8 vai dar 56, 56 mais 10 vai dar o 66 que a questão nos diz, beleza? Perceba que eu coloquei 66 ao invés de 66 mil, porque a questão diz que o custo já está em milhares de reais. Então, basta apenas colocar 66. Se você colocar 66 mil aqui, vai dar ruim, beleza? Bora aqui para a última questão. Lembra de deixar aqui o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos aqui fazer também uma questão que envolve função do segundo grau, a função quadrática. Numa experiência de física, observou-se que a placa de metal esquentou obedecendo à função f de t, com t maior ou igual a zero, onde f representa a temperatura em graus Celsius e t o tempo em segundos. Em quantos segundos a placa atingiu a temperatura de 0 graus Celsius? Aqui o f de t representa a temperatura e o t o tempo em segundos. Então a temperatura está em função do tempo. Como ele quer saber em quantos segundos a placa atingiu a temperatura de 0 graus, nós vamos trocar aqui o f de t por 0. Então vai ficar essa expressão aqui, t ao quadrado, mais t menos 6 igual a 0. Vou colocar o 0 já do lado de cá para ficar mais no padrão que nós utilizamos. Então, olha só, se ele falasse o seguinte, em quantos segundos a placa atingiu a temperatura de 30 graus? Eu vou trocar o f de t por 30 graus. Em quantos segundos a temperatura atingiu menos 3,5 graus? Vou trocar o f de t por menos 3,5 graus. Então, como ele quer que seja igual a 0, eu coloquei igual a 0. Aqui é só usar também a fórmula de Bhaskara ou também as relações de Girardi. O t é como se fosse o nosso x. Aqui nós vamos usar aqueles 3 passos novamente. Primeiro eu vou encontrar o a, o b e o c. O a é 1, o b também é 1 e o c é menos 6. Segundo passo, calculo delta, que vai ser b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que é 1, eu vou fazer direto, menos 4 vezes o a. Deixa eu colocar assim, não vai fazer nenhuma diferença no final das contas. 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 6. Então, nosso delta vai ser 1. Aqui, ó, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, nosso delta é igual a 25. Último passo aqui é aplicar a fórmula de Bhaskara. Como a nossa variável é t, vamos ter aqui t igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu já vou fazer aqui direto, ó. Menos da fórmula, o b, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, né? A raiz de 25 dá 5, dividido por 2 vezes a. Como o nosso a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Aqui a gente já pode separar. Ó. Só um detalhe aqui importante, eu coloquei aqui no último exemplo x1 e x2, mas como a variável é n, ficaria n1 e n2, tá bom? Mas aqui não vai fazer muita diferença não. Considere n igual a x, aí você vai poder fazer isso, tá bom? Então, mais adequado seria n1 e n2. Mas vamos aqui voltar para a última questão. Aqui nesse caso, ó, eu vou separar, vou colocar T1, é como se fosse o nosso X1, tá? E o T2. T1 vai ser menos 1, menos 5, que dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Já aqui, menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por 2, nós vamos achar 2. Como ele diz que a temperatura
é maior ou igual a zero, novamente nós vamos descartar aqui o menos 3. A nossa resposta é t igual a 2, ou seja, no momento em que ele completou 2 segundos, a placa atingiu a temperatura igual a zero. Se você está interessado em ver mais questões de equações do segundo grau, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no final. E se você quiser resolver problemas que envolvem funções do segundo grau, a ideia de máximo e mínimo de uma função quadrática, assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui também no final. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!